Olá a todos, venho aqui hoje para vocês falar de mais uma aula, também voltada para o primeiro ano. É uma aula sobre Idade Moderna, né? E não sei se vocês se lembram, mas uma coisa que eu tinha falado para vocês do primeiro ano é que nós somos muito privilegiados por termos uma profusão de períodos históricos abordados durante o primeiro ano. Por exemplo, a gente começou o ano falando de pré-história, né, do surgimento da vida, né, até a invenção, a criação da escrita pelos povos da Mesopotâmia. A partir daí, a escrita marca o final da pré-história e o início da história antiga. Então, dentro de história antiga, nós vimos as duas subdivisões que a gente faz com relação a essas civilizações. Nós falamos da antiguidade oriental, a saber, Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios e persas, e falamos também da antiguidade ocidental ou antiguidade clássica, em que nós abordamos Grécia e Roma. Na última aula, nós falamos, a partir do século V, né, em 476, que foi a queda de Roma. A queda de Roma marca, por sua vez, o final da história antiga e o início da Idade Média. E a Idade Média que foi o nosso assunto da última aula. A Idade Média foi um período de duração de 10 séculos, foi da queda de Roma no século V, ano de 476, né, por conta da invasão do povo Érulo, até o século XV, né? No ano de 1453, eu falei que tinha um problema no vídeo lá com relação a essa linha do tempo que eu coloquei, a Idade Média lá no outro vídeo, né? O ano de 1453, que foi a queda de Constantinopla, ou seja, a invasão de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, pelos povos turcos, né? E a partir daí a gente tem, entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla, a Idade Média, que foi um assunto que foi abordado no último vídeo. A partir da queda de Constantinopla, né, nós vamos começar a falar da formação da Idade Moderna, que é um grande período histórico, né, mas que na verdade grande em termos de acontecimentos importantes, assim, que a gente aborda, tem bastante coisa pra gente falar, né? Mas que teve uma duração bastante curta. Se vocês forem ver, a Idade Moderna teve a duração de 3 séculos, né? Foi do século XV, com a queda de Constantinopla, até o século XVIII. Essa data de 1789 é a data da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, junto com a Revolução Industrial e a independência das 13 colônias, que consolida o poder da burguesia, né? E a transição de uma sociedade estamental para uma sociedade de classes. Com relação à Idade Moderna, hoje a gente vai começar a falar especificamente do absolutismo monárquico. Já na última aula, que foi a aula de História Medieval, na Baixa Idade Média, a gente já começou a falar de uma tendência da política não ser mais descentralizada, mas pelo contrário, da política passar a ser descentralizada. Ou seja, na Alta Idade Média, quem detinha o poder político eram os senhores feudais, e esse poder estava bastante fragmentado. Cada senhor feudal, nobre ou rei, né, que atuasse como senhor feudal, mandava só ali dentro do seu feudo. O que a gente vai ver é que a partir da Baixa Idade Média, a política, quem manda, vai passar a ficar centralizado. E a partir daí, a gente tem o surgimento das primeiras monarquias nacionais ou estados nacionais. E a gente vai explicar um pouco na aula de hoje como é que funcionava o poder no interior dessas primeiras monarquias nacionais. Lembrando que o recorte dessa aula é um recorte eurocêntrico, vamos colocar assim, né? Porque a gente está se atendo ao continente europeu, tá? A história da Europa. Mas a forma dessas primeiras monarquias nacionais se organizarem era segundo o que a gente chama de absolutismo monárquico. Gente, aqui é a Idade Moderna. Toda vez que vocês lerem sobre esse período, qualquer questão que vocês estiverem vendo, principalmente se for com relação à Europa, vocês lerem lá século XV, XVI, XVII ou XVIII, vocês têm que pensar num termo chamado Antigo Regime. E o Antigo Regime, ele é formado na sua característica política pelo absolutismo monárquico, que é a nossa aula de hoje, e na sua característica econômica pelo mercantilismo, né, que é uma coisa que a gente vai explicar um pouco mais à frente no contexto de colonização do Brasil, tá? Em primeiro lugar, gente, o absolutismo monárquico, como a gente viu, né, eu tô lendo o slide agora, na Idade Média os poderes dos reis restringiam-se basicamente às terras que estavam sob seu domínio. Ou seja, o rei ou nobre que atuassem como senhor feudal tinham um poder restrito ao seu feudo.
A partir do renascimento comercial e urbano, que a gente viu que ocorreu por volta do século X, XI, até a crise do feudalismo, final, a crise do século XIV, guerra, peste, fome e o fim mesmo com a queda de Constantinopla no século seguinte, no século XV, né, a gente teve uma tendência na Europa de centralização do poder nas mãos da monarquia. Né? O que a gente vai perceber é que, como eu até falei na aula passada, a burguesia passa a apoiar a transferência de poder para o rei. Né? A gente precisa lembrar que na Baixa Idade Média, daqueles grupos sociais da nossa pirâmide social, igreja no topo, nobreza no meio e o restante, né, os servos e o resto na base da pirâmide, a gente tem que ver que a classe que saiu mais prejudicada, principalmente por conta do processo das cruzadas, foi a nobreza. Então a gente vai ver que vai passar a existir um declínio da nobreza, né? E alguns reis que conseguiram se manter no poder vão acabar contando com o financiamento da burguesia, né? Então a burguesia empresta dinheiro para esses monarcas absolutistas conseguirem arcar com as despesas de um exército nacional para se protegerem e protegerem a sua fronteira. A partir daí, esse rei unifica uma série de feudos sob sua posse, então por isso que a gente fala que tem uma tendência de centralização política, de centralização do poder, né? E o que a burguesia ganha em troca desse dinheiro que ela empresta? Unificação de moeda. Né? O que tem a ver a unificação de moeda? Expande os negócios da burguesia. Então a gente vai perceber que a partir do momento que você tem a monetarização, uma moeda para ajudar nas trocas comerciais, né? Essa monetização ela vai acabar proporcionando para a burguesia uma expansão das suas atividades econômicas. Né? O rei também estabelece a unificação de leis, né, a unificação de impostos e do sistema de pesos e medidas, porque assim, dentro de uma mesma fronteira que antes era composta de, sei lá, de 10 feudos, agora você vai ter esses 10 feudos dentro da mesma, dos mesmos limites geográficos, né, e esses 10 feudos agora têm o mesmo sistema de pesos, de medidas, a mesma moeda. Isso acaba favorecendo bastante a burguesia, né? No absolutismo monárquico, os monarcas viram na aliança com a burguesia a oportunidade de recuperar sua esfera de influência junto aos aristocratas e aos clérigos. Então a gente vai perceber que a principal financiadora do absolutismo monárquico é a burguesia, por um lado, né? E esse dinheiro ajudaria, por outro lado, a sustentar a nobreza que estava, como a gente comentou, bastante empobrecida. Foi o grupo social, porque a gente não fala em classe social ainda, né? Então vamos tomar bastante cuidado com relação à nomenclatura. O grupo social que saiu mais prejudicado dessa realidade foi a nobreza. Né? Lá da Idade Média, da Baixa Idade Média, com essas transições, a nobreza se prejudica bastante. Né? Aí nós vamos ver que um dos objetivos desse rei era, por um lado, o chamado metalismo. O metalismo era a noção de que quanto mais poderoso seria um Estado com E maiúsculo, um país, uma nação, quanto mais metais preciosos estivessem nos seus cofres. Então a medida de poder, de riqueza, era a quantidade de ouro e prata nos cofres. A gente vai ver, já pensando um pouquinho mais à frente, o quanto isso vai orientar a necessidade de colonização. A partir do momento que os reis, inicialmente de Portugal e logo depois com a concorrência, os reis da Espanha também, quando eles chegam no Novo Mundo, no continente americano, a primeira coisa que eles querem perceber é se eles conseguem ter acesso a metais preciosos. A gente já viu que nessa corrida a coroa espanhola foi mais privilegiada do que os portugueses, já que os portugueses só acharam metais preciosos na América Portuguesa no século XVIII. Enquanto os espanhóis não, já chegaram, já se depararam com maias, incas e astecas, que eram povos que já tinham, inclusive, uma forma de trabalho compulsório, obrigatório, de forçar os servos também a trabalharem nas minas, principalmente de prata, em Potosí. Né? Ocorre, então, uma tendência ao fortalecimento do poder real, né? E um enriquecimento progressivo da burguesia. A gente vai perceber que a burguesia, eu gosto de brincar um pouco com os meus alunos, mas é uma personagem que nem existe mais direito, que é a Lady Kate. Eu costumo dizer que a burguesia, aqui na Idade Moderna, ela é a Lady Kate. Ela tem a grana, mas não tem o glamour, não tem o status social, né? Ela permanece, pelo contrário, junto com
mendigos, camponeses lá na base da pirâmide social. Né? Então a gente vai ver que esse metalismo do qual eu falei já é uma das bases do tal do mercantilismo. Né? O mercantilismo, então, era a política econômica da era moderna, que era orientada para encher os cofres desse Estado-nação, desse novo país europeu que surge aqui na virada da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Né? E o mercantilismo ele visava a manutenção de uma balança comercial favorável. Balança comercial é tudo aquilo que você exporta e tudo aquilo que você importa. Manter uma balança comercial favorável significa que você está exportando mais, vendendo mais e importando menos, comprando menos. Assim você tem um lucro, né? E isso vai causando o objetivo principal do Estado Nacional moderno, que é enriquecer os seus cofres. Outra característica do mercantilismo é o chamado protecionismo, né? A partir do momento em que a produção dentro de um país ela é voltada principalmente de modo a impedir a concorrência estrangeira, a entrada de produtos estrangeiros, né, dentro do seu país. Então a gente vai perceber que existe um protecionismo muito grande com relação à produção local, tá? E evitando assim a livre concorrência. A livre concorrência aqui definitivamente não é o que eles buscam como objetivo final, né? Dessa maneira, para manter o protecionismo, existe uma forte intervenção estatal do rei, do líder do Estado-nação, né, para manter essa balança comercial favorável, para sobretaxar os produtos estrangeiros que entrarem, né? E como eu falei para vocês, o colonialismo é uma forte característica, né? Vai ajudar bastante na manutenção dessa balança comercial favorável, vai ajudar também no metalismo, né, que eram os objetivos básicos aqui do mercantilismo, que é a política econômica da era moderna. Né? O absolutismo monárquico ele contou com alguns teóricos que confirmavam o poder dos reis. É um momento em que os reis, eles não eram hoje, até hoje em dia nós temos reis, na Inglaterra você tem a rainha, né? Só que a gente vai ver que nesse momento aqui, eles governavam totalmente sem limites ao seu poder. Tá? Então você não tinha uma constituição a qual eles devessem obediência, você não tinha um parlamento que limitasse o poder do rei. Então eles governavam de maneira absoluta, né? E havia alguns teóricos que argumentavam em favor disso. Um desses teóricos é Nicolau Maquiavel. Né? Maquiavel, na sua principal obra, O Príncipe, o Príncipe trata-se de um tratado para a centralização do poder na Itália. A Itália é um dos últimos países da Europa a se formar, se forma junto com a Alemanha no século XIX. Então, olha só, a gente está falando de vários países europeus que já existiam desde o século XV e a Itália e a Alemanha só vão surgir com essas fronteiras mais ou menos como a gente conhece hoje no século XIX. Então, assim, ele temia muito que uma suposta anarquia política acabasse ocasionando uma anarquia social, né, e que a Itália ficasse muito prejudicada com relação a isso. Então ele faz um tratado, né, fazendo uma verdadeira ode à centralização monárquica nesse período. Deixa eu dar uma olhada aqui com relação ao quanto tempo a gente tem. Eu vou dar um pause nesse vídeo e a gente continua falando dos teóricos da monarquia absoluta no próximo vídeo.